E aí, galera, tudo bom? Hoje nós vamos dar continuidade àquele conteúdo que nós observamos na última aula sobre o período joanino. Então, partindo logo aí do início do entendimento dessa segunda parte, vamos lembrar que o período joanino ele é compreendido entre 1808, momento em que a família real portuguesa, junto com a corte, chefiada por Dom João VI, chega ao Brasil, até 1821, quando Dom João VI, por isso o nome período joanino, em referência a Dom João, retorna a Portugal. Então, todo esse período de tempo, ele está muito associado aos eventos que acontecem lá no continente europeu. A gente viu que a vinda dessa família real, ela está diretamente associada ao período napoleônico, as guerras napoleônicas e ao descumprimento do bloqueio continental, que gerava como consequência a invasão desse exército francês. Para fugir disso, essa família real vem para cá, auxiliada pela Inglaterra, e isso vai proporcionar uma série de mudanças na colônia. É inclusive por esse motivo que a gente caracteriza o período colonial, o período joanino aí dentro do Brasil colônia, como o início do fim, tá? O início do fim da nossa condição de colônia. Vocês vão ver na aula de hoje que o Brasil de fato vai deixar de ser uma colônia portuguesa aqui, e a gente pode entender, inclusive, que é graças ao período joanino que a independência do Brasil é proporcionada. Então, vamos começando a entender, tá? Dando continuidade ao conteúdo, eu coloquei aqui para vocês que o próximo elemento aí, a próxima decisão tomada por Dom João aqui no Brasil é o estabelecimento de tratados e acordos comerciais com a Inglaterra. É interessante a gente perceber que esses tratados de aliança e amizade, comércio e navegação, eles são diversos, tá? Eles são dezenas de elementos, só que 3 elementos são bastante importantes pra gente, são bem significativos. Especialmente esse que eu coloquei no quadro e os outros 2 eu vou citar. Qual é esse primeiro elemento? O estabelecimento de tarifas alfandegárias. Se agora o Brasil pode comercializar com outras nações, o Brasil não vive mais sobre a égide do Pacto Colonial, a gente tem que estabelecer quanto cada país paga para ter os seus produtos comercializados aqui. Então, esse primeiro elemento desses tratados, ele vai versar sobre as tarifas alfandegárias, os impostos cobrados sobre os produtos importados. E aí, o que a gente vê? A Inglaterra pagava 15% sobre o valor original do produto para vendê-lo aqui no Brasil. Portugal pagava 16% e outras nações amigas de Portugal 24%. Isso quer dizer pra gente que as tarifas alfandegárias sobre os produtos importados ingleses eram menores do que quaisquer outros produtos aqui. Isso é uma condição que beneficiava a Inglaterra, de intenso interesse para a Inglaterra. Esse é um dos motivos para que não haja o desenvolvimento de uma produção manufatureira aqui no Brasil, porque além da Inglaterra já produzir industrializados, ela ainda tem privilégios alfandegários para vender os seus produtos aqui. Então, vocês vejam que a Inglaterra precisava disso. Lembra que lá na Europa a condição econômica comercial ficou complicada pelo bloqueio continental. Quando a gente estuda história geral, principalmente as turmas que têm esse conteúdo, veem que no decorrer do tempo, dos anos lá na Europa, os países vão começar a descumprir esse bloqueio continental porque a França não supre esses países na demanda necessária, nem no consumo das suas matérias-primas, nem na venda de industrializados. Então, por exemplo, países como a Rússia vão descumprir o bloqueio continental, isso vai gerar ruína ali daquela conjuntura napoleônica. Mas isso é mais no contexto de história geral. Quando eu olho para o contexto de história do Brasil, o Brasil vai se tornar um mercado consumidor muito interessante para os ingleses. E por isso essas tarifas alfandegárias, elas são uma barganha ali, uma pressão do governo inglês sobre o governo de Portugal instalado aqui no Rio de Janeiro, aqui no Brasil. Eu falei que eram 3 elementos importantes pra gente, Um, sem sombra de dúvida, é esse. Inclusive, esse é o elemento de longe mais cobrado pelas provas. Diversas provas associam características, consequências, influências, relacionam com a questão externa a partir desse elemento aqui das tarifas alfandegárias que privilegiavam a Inglaterra. Mas outros 2 que eu quero destacar também, vou colocar aqui, é o princípio da extraterritorialidade e a questão do tráfico negreiro.
explicar o que são esses dois elementos. Dentro desses acordos celebrados aí com a Inglaterra, existe o princípio da extraterritorialidade, que define que qualquer indivíduo inglês vivendo ou comercializando, enfim, estando aqui no Brasil, caso ele cometesse um crime, ele não seria preso ou julgado aqui, ele deveria ser deportado para a Inglaterra. Esse é o princípio da extraterritorialidade. Ele define a soberania, vou usar essa expressão, ele define a soberania inglesa sobre os indivíduos ingleses vivendo aqui no Brasil. Isso não era o normal, tá? Eu não sei se isso te parece normal, mas isso não é o normal. Caso o indivíduo cometa um crime num território, ele vai ser preso naquele espaço e vai ser julgado com base nas leis de lá. Só que nesse momento, a Inglaterra ela vai conseguir a definição desse tópico nesses tratados para que os indivíduos ingleses sejam deportados. Durante muito tempo, isso aqui não vai gerar nenhuma consequência significativa. Só que quando o Brasil se torna independente, ele vai reafirmar diversos tópicos desse tratado com a Inglaterra. Esse tratado aqui está sendo feito entre Inglaterra e Portugal, mas quando o Brasil se torna independente, muitos elementos ali vão ser reafirmados. E esse vai ser um dos geradores da questão Christie, uma questão que a gente estuda lá no Segundo Reinado e que vai proporcionar a ruptura de relações diplomáticas entre Brasil e Inglaterra. Então eu estou jogando um gancho lá para frente para você ver, de certa forma, a origem das coisas, tudo bem? E o outro tópico aí que eu quis destacar é a questão do tráfico negreiro. O que diz aí a questão em relação ao tráfico negreiro? A Inglaterra ela já havia compreendido que para aquele momento do capitalismo a mão de obra escrava já não condizia mais com a realidade do processo de acumulação de capital. A mão de obra assalariada ela era muito mais dinâmica, ela era mais rentável. E sem contar que o indivíduo que compra escravos, que tem a mão de obra escrava, ele gasta muito dinheiro com essa mão de obra. Esse dinheiro ele poderia estar consumindo produtos ingleses, mas na verdade ele está gastando com esse tipo de mão de obra. Então a Inglaterra ela começa desde aqui a pressionar Portugal e por sua vez o Brasil para acabar com o tráfico, com o comércio de escravos. Quando você vê tráfico negreiro, não está se referindo à escravidão como um todo, está se referindo ao comércio de cativos. Quando eu falo tráfico negreiro, acabar com o tráfico não é acabar com a escravidão, é acabar com o comércio. E aí isso depois gera o fim da escravidão, mas uma coisa é de cada vez. Então, a Inglaterra aqui já começa a pressionar Portugal e Portugal se compromete a ir eliminando, a ir reduzindo o comércio de escravos em direção aqui ao Brasil. Coisa que a gente sabe que não vai se efetivar, não vai se cumprir. O Brasil, já nação independente, segundo reinado, somente em 1850 é que a Lei Eusébio de Queiroz, de fato, vai pôr fim ao tráfico negreiro. Então, a gente percebe que, apesar de já haver essa fala aqui, ela demora muito ainda a se concretizar, tudo bem? Então, são esses os principais elementos desses tratados de aliança, amizade, comércio e navegação, sendo esse, em relação às tarifas alfandegárias, os mais cobrados. São raras as provas, mas não é impossível, que versam aí também sobre esses dois tópicos dos tratados. Bom, outro elemento muitíssimo cobrado em qualquer prova em que isso seja conteúdo do edital é a elevação do Brasil a Reino Unido de Portugal e Algarves. Então, aqui oficialmente, o Brasil sai da condição de colônia e é elevado, né, e se torna parte do reino legítimo de Portugal. Entenda que uma colônia não é parte do reino, não é equiparado às demais partes do reino. Uma colônia é um território de exploração, é um território submetido a Portugal, aos interesses de Portugal. Agora, o Brasil estava no mesmo patamar de todas as outras partes do reino, de Lisboa, do Porto, de Algarves, nessa parte sul de Portugal. Tudo isso agora estava elevado à mesma condição. O que valesse para o Porto valeria também para o Brasil. Agora, a questão que nos interessa, né, compreender é por que Dom João VI está tomando essa medida. Qual é a relação, qual é a necessidade de tornar o Brasil parte do reino legítimo de Portugal? É apenas um desejo? Não. Isso também está associado a uma condição externa. Napoleão ele vai ser derrotado
eu citei aqui no início da aula que, especialmente a Rússia, começa a descumprir o bloqueio continental. Isso gera, né, a invasão do exército napoleônico sobre o Império Russo, sobre o território russo. Só que eles vão ser derrotados. Esse exército francês, ele vai ser derrotado pelos russos e a França vai sair enfraquecida disso. Lembra que o que garante o cumprimento do bloqueio continental é o temor das invasões napoleônicas. Se esse exército foi derrotado, esse temor ele cai por terra. Então, a partir daqui, coligações são formadas para derrotar a França e, obviamente, Napoleão Bonaparte. Quando Napoleão é derrotado, é preciso que esses países europeus reorganizem a bagunça que Napoleão fez. Napoleão invadiu territórios, lembra que ele vai invadir o Sacro Império Romano Germânico, ele vai invadir a Espanha, ele vai invadir Portugal. Então era preciso reorganizar o mapa europeu, né? A configuração não só geográfica como política da Europa. E é para isso que vai se estabelecer o Congresso de Viena. O Congresso de Viena, na Áustria, ele tem a função de reorganizar a conjuntura política, econômica e geográfica da Europa pós-Napoleão. E o Congresso de Viena ele vai ser baseado em alguns pilares, ele vai trazer alguns elementos aí nos quais ele é definido, como, por exemplo, o equilíbrio de forças, mas o que nos interessa aqui é o princípio da legitimidade. É o princípio da legitimidade, tá? Veja bem, é esse princípio que vai explicar pra gente por que Dom João está elevando o Brasil a Reino Unido de Portugal. O princípio da legitimidade definia que o monarca legítimo de um território retornasse a ele. O trono que foi perdido continua sendo legítimo. Lembra que nós falamos na última aula que, por exemplo, quando a França invade a Espanha, destrona o rei. Quando invade Portugal, coloca ali uma junta governamentativa para controlar a política portuguesa. E isso ia acontecendo pela Europa. Agora, o que o Congresso de Viena está dizendo? O reino é legítimo da sua dinastia. O rei que era rei na ocasião da invasão deve retornar à condição de monarca. Isso aqui é para reafirmar, tá, galera? O compromisso dos europeus com os tronos, até mesmo com o conservadorismo do absolutismo monárquico, tá? Mas eu não vou entrar muito nesse aspecto de história geral, mas ele traz muito do conservadorismo. Aonde eu quero chegar e aonde nos interessa para entender o Brasil? Se Dom João havia fugido de Portugal pelas invasões napoleônicas, mas é o rei legítimo, ele obviamente deveria retornar a Portugal, retornar ao seu trono legítimo e participar do Congresso de Viena, para poder participar do Congresso de Viena. Só que a questão é que Dom João não quer retornar para Portugal. Ele não quer retornar. Como é que ele faria, então, para estar de acordo com o princípio da legitimidade sem precisar retornar para Portugal? Bom, tornando o Brasil parte do reino legítimo, como o Reino Unido, né, da Grã-Bretanha. Como isso? Só para você ter uma ideia, né, o que politicamente significa. Marcela, por que Dom João não queria voltar? São várias explicações que tentam justificar isso pra gente, tá? Um dos elementos é que Dom João não sabia qual ia ser a recepção dessa população portuguesa ao seu retorno. Ele queria deixar a poeira baixar primeiro, né? A gente tem que lembrar que ele abandonou os seus súditos. Então, a ideia que a gente tem em história é que ele queria deixar essa poeira baixar para retornar a Portugal de uma forma mais tranquila, mais pacífica, né? Havia o temor de abandonar o Brasil aqui nesse momento, ele já tinha se adaptado aqui à conjuntura. Então, assim, são uma série de fatores. O ponto é que ele não queria retornar nesse momento para Portugal. A única solução era fazer do Brasil parte do reino legítimo. E é por isso que o Brasil é elevado à condição de Reino Unido de Portugal, equiparado às demais partes do reino. Então, obviamente, a consequência disso, tá, é que nós deixamos de ser colônia. O Brasil aqui, oficialmente, torna-se parte do reino legítimo. Então, um detalhe, tá? Isso é mais para quem vai fazer prova discursiva de história, tá? Quem vai fazer múltipla escolha, em geral, as provas elas não são tão sensíveis nesse ponto, mas para quem vai fazer discursiva, vale a pena ficar atento.
Quando em 1822 o Brasil se torna independente, ele não está se descolonizando, ele está se tornando independente. É diferente. Independente de Portugal, das outras partes do Reino de Portugal. Mas a gente não está deixando de ser colônia porque oficialmente a gente deixou de ser colônia por uma medida de Dom João VI, tornando o Brasil parte legítima do seu reinado, do seu trono, né? Do seu reino. Então, numa prova discursiva, vale a pena ficar atento para não escrever errado e acabar mostrando ali para o indivíduo que está corrigindo a tua prova que você confundiu os momentos e os contextos históricos, tudo bem? Outro ponto muito importante aí, porventura, algumas vezes cobrado pelas bancas, é a Revolução Pernambucana de 1817, tá? Essa ideia, gente, de que o Brasil não era revolucionário, de que o povo brasileiro é um povo pacífico, isso é uma grande falácia, tá? Isso não corresponde à realidade histórica da nossa população. Na verdade, o Brasil ele conta com diversas revoltas, você que é estudante sabe, porque você tem que estudar todas elas, e você estuda muito menos do que as que de fato ocorreram, houveram muito mais revoltas. Mas o ponto é que especialmente o Nordeste é palco de diversas dessas revoltas. Você já deve ter observado isso, né? Muitas revoltas acontecem em Pernambuco, Maranhão, Ceará, Rio Grande do Norte, Bahia. Por que muitas dessas revoltas acontecem nessas localidades? Eu quero que você pense que o Nordeste é o local onde ali no século XVI e uma grande parte do século XVII se desenvolveu a economia. Então quem tinha grana, quem tinha posses, quem tinha status social estava no Nordeste. Só que à medida que a produção açucareira entra em declínio e o Sudeste, o Centro-Sul do Brasil ganha destaque pela mineração, essa região ela vai sendo abandonada. Portugal vai negligenciando essa localidade e essa localidade começa a sofrer com diversas questões econômicas, somado ao fato de que por uma condição geográfica, parte do Nordeste brasileiro sofre muito com a seca. Então, a seca ela é cíclica, né? É impossível evitar uma seca, evitar um cenário de seca. É uma condição climática. O que a gente pode fazer, o que um Estado pode fazer é reduzir os impactos dessa seca para aquela comunidade, para aquela população. Mas ela pode acontecer e ela vai acontecer de forma cíclica. Aonde eu quero chegar? Se eu pegar o Nordeste, que foi negligenciado pelo poder político português, uma população que sofria economicamente com a miséria, mais o cenário de seca, se eu juntar isso, eu tenho condições muito favoráveis para um conflito. E é o que vai explicar diversos movimentos acontecendo no Nordeste, especialmente em Pernambuco, que é onde você vai ver diversos movimentos acontecendo ao longo da história. Então vamos lá. Eu elenquei aqui para vocês 3 pontos, 3 tópicos que explicam pra gente o porquê do movimento, porquê da Revolução Pernambucana em 17. Abandono do Nordeste, aumento do custo de vida e seca. Vamos por partes, né? Esse abandono do Nordeste foi exatamente o que eu acabei de falar. Região densamente ocupada, que enriqueceu, porém, devido à crise do açúcar, entrou em declínio e com o desenvolvimento da mineração, essa localidade ela foi de fato abandonada pelo interesse português. Ali havia um controle muito forte dos comerciantes portugueses. Os comerciantes portugueses que chegavam no porto para negociar, seja em Recife, seja na Bahia, né, Salvador, esses caras que chegavam para negociar, eles queriam ditar os preços, eles não ouviam os colonos. Havia um controle econômico muito forte dos comerciantes portugueses. Isso melhora um pouco com a abertura dos portos. Só que a galera que estava comercializando inglesa, ela não estava se direcionando tanto para o Nordeste, ela estava se direcionando muito mais para o Rio de Janeiro. Fui buscar uma água. Então, essa localidade do Nordeste continuava sob o controle econômico ali dos comerciantes portugueses e isso deixava os colonos muito insatisfeitos. Então, isso já é um cenário. O sentimento anti-lusitano, que muitas vezes você vai ver associado a algumas revoltas, ele está diretamente relacionado
a esse controle econômico que os comerciantes portugueses tentavam exercer sobre os portos, né, sobre a economia. Então, o abandono do Nordeste, o aumento no custo de vida, isso aí eu tenho que pensar o seguinte, galera, se uma sociedade está em crise financeira, isso por si só já é um problema para o custo de vida, porque se a economia está em crise, a nossa relação econômica, o nosso custo de vida, ele vai ser precarizado, ele vai ser prejudicado, porque você já não consegue obter tanto lucro de um determinado produto, de uma determinada economia, e continua gastando pela sua sobrevivência. Então, por exemplo, para quem tinha grana, o mercado de escravos estava muito caro. Para quem era um indivíduo comum, né, uma classe baixa ali, um indivíduo livre, um mestiço, que era engraxate, ou que tinha um pequeno armazém, sabe, uma vendinha, para esse indivíduo, a economia em crise no Nordeste é também prejudicial para ele, porque ele não consegue obter lucro da venda do seu produto. Então, é uma série de condições, somado ao fato que, à medida que essa corte se instalou no Rio de Janeiro, houve uma elevação dos impostos para custear o estilo de vida da corte. Essa corte que se instala aqui no Brasil, galera, é uma corte, de certa forma, parasitária. As festas que eram dadas, né, no Paço Imperial, na Ilha Fiscal, as festas que eram dadas, por exemplo, pegando como exemplo, elas eram pagas com que dinheiro? Esse dinheiro vinha da onde? Ele vinha dos cofres públicos que eram enriquecidos pelo pagamento de impostos. Então, à medida que a corte se instala aqui, há uma elevação dos impostos para custear esse estilo de vida. Só que se eu aumentar os impostos sobre uma população que já está sofrendo economicamente, isso é, obviamente, muito pior. Então, eu quero que vocês entendam que a Revolução Pernambucana ela não é fruto de um problema, de uma questão que gerou o estopim. Não, ela é fruto de uma condição que não remete exclusivamente ao ano de 17, que remete a outros momentos. E a seca? Uma prova recente da SpaceX cobrou inclusive isso, né? Perguntava ali alguns elementos para explicar a conjuntura que dá origem à Revolução Pernambucana de 1817 e estava ali como fator uma seca recente que o Nordeste havia vivido e que, obviamente, pessoal, quando você tem seca, a economia é ainda mais precarizada. Porque a lavoura açucareira é prejudicada, porque a pecuária é prejudicada. Então, é uma reação em cadeia, tá? Se você não domina muito esse assunto, e para a geografia também ele é muito importante, eu te sugiro dar uma pesquisada sobre impactos da seca, tá? Não precisa nem ser ao longo da história, se você fizer isso, melhor. Mas dá uma pesquisada aí na tua internet sobre quais são os impactos da seca sobre uma economia, sobre uma população. Recentemente, né, tem uns 4, 5 anos, o Nordeste ele viveu uma grande seca novamente e, inclusive, tem diversas matérias em jornais. O Profissão Repórter, né, fez um episódio muito interessante sobre os impactos da seca no Nordeste. Eu te sugiro, caso você não conheça ou não compreenda o reflexo que uma seca pode trazer para uma comunidade, que assista um desses programas e que procure saber, porque isso vai te facilitar o entendimento. O ponto é que o movimento vai ter início, tá? Um dos líderes ali, aqui não tem um líder específico, um mártir, né, desse processo, mas, por exemplo, o Gervásio Pires, que vai ser um dos membros do movimento, vai liderar e vai mobilizar a população para que aderisse a esse movimento, para que aderisse a esse pensamento. Lembra que existe por trás disso todo um contexto de iluminismo, né, de liberdade econômica, comercial. Então, existe toda uma fundamentação ideológica que já está presente aqui no Brasil e que explica para a gente o que está acontecendo. Esse é um movimento republicano. Então, é um movimento que queria se emancipar de Portugal através da criação de uma república em Pernambuco. Só que, obviamente, pessoal, como o próprio Dom João VI está aqui no Brasil, ele mesmo vai comandar a repressão do movimento. Ele mesmo vai direcionar e vai articular. Como que ele vai fazer isso? Bloqueando Pernambuco, tanto por terra quanto por mar. Então, quando você bloqueia uma determinada localidade, isso é uma estratégia de guerra, né? Quando você bloqueia, você impede que suprimentos como alimentos, armas, cheguem ali naquele local. Então, é óbvio que no decorrer dos meses, aquela população que está em revolta e não recebe arma, não recebe comida, não recebe gêneros para se suprir,
é óbvio que isso vai gerar um enfraquecimento dessa tropa em conflito, em guerra, em revolução, e vai ser mais fácil vencê-la. Então essa é a estratégia utilizada, o próprio Dom João VI vai comandar isso e o movimento ele vai ser reprimido. Só que eu quero que você pense que não é porque o movimento vai ser reprimido que as ideias presentes nele vão morrer. Em algum momento aí, ao longo das aulas que a gente teve, eu já falei para vocês que uma ideia, uma vez que ela é lançada, uma vez que ela entra na concepção de um povo, de uma pessoa, aquilo ali não tem controle. Eu não tenho como controlar como que uma ideia vai repercutir, como que ela vai continuar reverberando. Então, aonde eu quero chegar? A ideia do que está presente aqui não vai morrer. Tanto é que você vai ter posteriormente Confederação do Equador, que envolve diversas províncias no Nordeste, mas ela tem origem ali em Pernambuco. E, inclusive, olha que interessante, a Confederação do Equador pensa como estratégia unir outras províncias para não ficar isolada como ficou aqui, para Pernambuco não ficar isolado como ficou aqui nesse processo. Então você vê que é uma aprendizagem também do que rolou aqui. A Revolução Praieira de 1848 também acontece em Pernambuco. Então é uma localidade que já conta com presença de ideias revolucionárias e que isso vai repercutindo em outros momentos aí um pouquinho mais para frente, tá? Outro tópico que eu decidi destacar para vocês dentro do período joanino, aqui já é outro elemento, não está associado à Revolução Pernambucana, é a vinda de uma missão artística francesa para o Brasil, tá? Isso ali em 1816, do qual Jean-Baptiste Debré, um pintor, é o maior expoente, né? O maior nome. Muitas das provas, das avaliações que vocês fazem, trazem questões com quadros de Debré, porque Debré pintava o cotidiano, o modo de vida aqui na colônia. Então, vários dos seus quadros, eles são representativos sobre como era o cotidiano, sabe? Coisas simples, como era uma casa grande, como viviam os escravos, como era uma cidade, como era o Rio de Janeiro. Ele pintava muito sobre isso e isso se tornou um grande acervo histórico a ser estudado e que nos facilita a compreensão desse período. Então, vale destacar que essa família real ela vai promover a vinda de uma missão artística para retratar o Brasil, especialmente esse local onde a corte vive, que é o Rio de Janeiro, tudo bem? Mas não exclusivamente o Rio de Janeiro. Outro e último tópico do período joanino aqui no Brasil é o que vai nos explicar a partida de Dom João VI. Veja que eu estou falando a partida de Dom João VI, o tempo inteiro eu falo isso. Eu não estou falando o retorno de toda a família real, porque você já conhece parte dessa história. Dom Pedro I, né, Pedro de Alcântara, filho de Dom João VI, ele permanece no Brasil. E isso nos explica a independência, mas aí é outro tópico. A Revolução Liberal do Porto, que está rolando lá em Portugal, ela sim vai nos explicar por que Dom João retorna para essa localidade, tá? E o que vai acontecer? Ali pelos anos de 1820, a população portuguesa vai começar a se articular e se organizar para exigir o retorno de Dom João. Então eles vão formar as cortes portuguesas, né? Uma espécie de assembleia para articular um movimento. Um detalhe, tá, gente, é que o século XIX na Europa é marcado por revoluções liberais. Por exemplo, também, se eu quiser citar aqui, a Revolução de Cádiz, na Espanha. O que é a revolução? O que as revoluções liberais têm em comum? São movimentos que querem o enfraquecimento do absolutismo e todas elas trazem como tópico, né, como elemento central, o estabelecimento de constituições. Até porque é através da Constituição que você limita os poderes reais. Então, a gente chama esses movimentos de liberais, justamente porque eles estão querendo a participação política da população e o limite do poder real por meio de uma Constituição. Só que é interessante perceber que essa Revolução Liberal do Porto ela não é tão liberal assim. Tanto que muitos autores, né, de livros didáticos, eles colocam esse liberal entre aspas. Porque, apesar de querer Constituição, de querer o controle do poder real, frear o absolutismo monárquico, esse movimento aqui em Portugal, ele é muito conservador no que diz respeito ao colonialismo, ao mercantilismo econômico.
Então ele não é tão liberal quanto está rolando na Inglaterra, né, onde eu quero romper com o mercantilismo. Lembra que o mercantilismo traz a questão do colonialismo e do pacto colonial. Então, enquanto isso já, né, começa a ser abandonado em alguns territórios na Europa, Portugal levanta essa bandeira. Então, o que a Revolução Liberal do Porto, o que a população portuguesa está se mobilizando? Pelo retorno imediato do rei, de Dom João VI, imediato, tá? Vejam que o rei não retorna tão imediatamente, ele tenta articular daqui a sua volta. Quando ele vê que não tem mais jeito, que as cortes não vão reconhecer mais a sua autoridade, aí ele pega o navio e retorna imediatamente para Portugal. Porque ele entende que se ele não voltar, perderá o trono. Inclusive, as cortes ameaçam isso. Ó, se você não voltar, a gente não vai reconhecer a sua autoridade. A gente vai se governar sozinho. E aí Dom João VI volta, porém, deixa Pedro de Alcântara aqui. Então, um tópico, o retorno do rei. Outro tópico, o estabelecimento de uma Constituição. Sabe o que é interessante perceber aqui? Que quando o movimento começa a surgir lá em Portugal e as primeiras notícias chegam de que existe uma revolução liberal começando lá, muitos aqui no Brasil, uma parcela até da elite letrada, apoia. Constituição seria bacana. Lembra que o Brasil é Reino Unido. Então, as leis que fossem estabelecidas lá, leis liberais, seriam interessantes para o Brasil também. Muitos políticos aqui no Brasil, indivíduos que são envolvidos com política, né, com ideais liberais, muitos desses indivíduos começam a pensar em organizar uma força-tarefa, em organizar um grupo para ir a Portugal e participar da elaboração dessa Constituição. Até o momento em que lá em Portugal as cortes falam em recolonizar o Brasil, fazer o Brasil voltar à condição de colônia. Então, vai deixar de ser Reino Unido de Portugal, vai voltar a viver sobre a legislação ali, sobre o domínio do pacto colonial, vai retornar a toda aquela condição anterior de 1808. E é nesse momento que a população aqui no Brasil, que estava engajada, que estava tomando conhecimento da Revolução, se volta contra ela. Fala, bom, aí não, né? Retornar à condição de colônia, perder a liberdade econômica, voltar aos domínios, nem pensar. Havia sido dado um passo muito significativo para frente para que houvesse o retorno disso. Então, a população começa a se mobilizar para que, obviamente, essa Revolução do Porto não se efetive no aspecto da recolonização. E qual seria a única solução? Se Portugal, que é parte também, né, faz parte desse Reino Unido, junto com o Brasil, quer nos recolonizar, e a gente não quer isso, qual é a única solução? Deixar de ser parte do Reino de Portugal. Por meio do quê? Por meio de um processo de independência. Então, eu quero que você pense o seguinte, tudo isso aqui está associado à independência do Brasil. Desde as primeiras mudanças estabelecidas por Dom João VI lá em 1808, a própria Revolução do Porto, que quer o retorno do Brasil na condição de colônia. E aí os indivíduos que estão aqui não vão permitir esse retrocesso e vão mobilizar Dom Pedro, que eu estou chamando de Dom Pedro I, mas esse título ele só obtém quando se torna imperador do Brasil, né? Mas que vão mobilizar Pedro de Alcântara para que seja o nome dessa independência. Mas isso é um assunto que a gente vai ver na próxima aula, tudo bem, galera? Então, espero que vocês tenham compreendido. Qualquer dúvida a gente tira em um outro momento, nos nossos encontros ao vivo. E é isso, continuem estudando.